Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 34ª sessão ordinária do segundo período legislativo, em 2 de dezembro de 2014. Convido o vereador Walter para assumir a cadeira de primeiro secretário, devido à falta de nossa amiga vereadora Verusca. Para quem não sabe, houve um assassinato agora há pouco no setor, e ela está dando apoio lá, Roça de Baixo, né? Um desentendimento familiar lá, e eu acho que o namorado, não sei, o ex-namorado acabou assassinando uma moça de 18 anos. Convido o vereador José Abel para assumir a cadeira de segundo secretário. E solicito do operador de som que coloque o hino nacional. Dando continuidade, foi solicitada a semana passada em relação à questão das atas. Os vereadores hoje já tiveram 3 atas para assinar. Nós temos dificuldade na extensão das atas e a questão de a falta de um aparelho de notebook para que a secretária possa acompanhar a tempo real. Mas estamos providenciando para melhorar essa questão. Passando para o pequeno expediente, não tendo inscritos, passo para o grande expediente, também não tendo inscritos, fica franqueada a palavra. Com a palavra o vereador Jordânio Borges. Tempo de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, meu boa noite. Dizer, senhor presidente, que hoje eu estive no setor de tributos com Jacques Nunes, porque ali na região de Zé Valério, ali as abóboras, o município de Araci chegou com a medição com o pessoal do IBGE, e aonde estão marcando dentro do terreno do município de Teofilândia, e ainda obrigando os moradores a assinar um documento, porque segundo o secretário de Araci, na sua medição, no seu mapa, nas divisões do município, está constando como uma boa parte ali do Zé Valério, as abóboras, e umas ali quem vai na roça de Leobino, também indo até a roça de Antero, na divisão das Queimadinhas.
E aí o pessoal de Araci chegou lá juntamente com o secretário e algumas pessoas do IBGE, obrigando os moradores a assinar. E aí foi que entraram em contato com o Jackson. Jackson pediu que não assinasse nenhum documento. Ele já foi avisado por alguns moradores, através do senhor Degueiro, lá do Zé Valério. E está aí. Também liguei para o secretário Sérgio para ver essa situação, para que venha resolver essa situação, porque nós sabemos que geralmente todo ano acontece as medições aí pelo IBGE para calcular a quantidade de habitantes do município e a extensão de terra, e às vezes algumas cidades vizinhas fica querendo entrar em áreas de outra cidade. Então fui até a pessoa de Jackson, comentei com ele e também liguei para Sérgio e aguardar aí que possa resolver a situação, porque semana passada foi uma briga onde o pessoal do IBGE, juntamente com o pessoal da Prefeitura de Araci, obrigando mesmo os moradores a assinar, devido no mapa deles, uma boa parte ali do Zé Valério e da Roça de Antero, que faz divisa com as Queimadinhas, estaria ficando para o município de Araci. Então aí fica o meu apelo, que seja enviado ao secretário Sérgio e a Jackson, para que venha amenizar essa situação. Também, senhor presidente, tem um projeto de lei aí, um projeto um pouco polêmico, aí o projeto número 16/2014, onde o prefeito municipal, no uso de suas atribuições, ele dispõe sobre a responsabilidade de alguns valores em infrações de trânsito cometido por alguns servidores do município. Eu acho que é um projeto que tem que ser analisado, chamar a classe dos motoristas, porque uma situação, um exemplo, um motorista de ambulância que vai com a emergência para Salvador, está um sinal fechado, mas ele vê que tem condições de passar para salvar uma vida, e aí leva uma multinha pelo radar. Quem vai na 324 Salvador à feira, vê muitos radares, e aí tem esse projeto, eu acho que deve chamar a classe para debater. Alguns motoristas já me procuraram sobre essa situação, e tá aí, né, que possa enviar para as comissões e marcar aí uma reunião com os motoristas para que venha. Eu acho que tem pontos que tem que acontecer sim, mas em alguns fatos eu acho que o motorista não tem culpa. Então acho que deve ser debatido e conversado. Tem dois exemplos aí, Abel e Valde, que são motoristas de emergência do hospital. Raimundo também, que trabalha no setor de transporte, que possa sentar e ver essa situação. Também, senhor presidente, quero fazer um pedido ao chefe de estradas e rodagem, ali no povoado de Januária. Fizeram um trabalho muito bom, onde encascalharam ali aquela rua de Cachaçinha, saindo por Dudé. Eu acho que muitas vezes a gente comentava aqui, né, Abel, que o povo daquela localidade reclamava quando chovia, quem fosse de sandália havaiana, se pisasse só vinha um solado, só vinha as alças, porque o solado ficava. E graças a Deus lá foi encascalhado. E como a prefeitura está com as máquinas aí, possa ver a extensão de estender até a localidade de Pau d'Arco, saindo ali pela entrada. E quem sabe saindo lá no Zé Aleijado, né, Abel? Que com certeza vai amenizar aquela situação. Então fica meu pedido ao chefe de estradas de rodagem, que seja enviado o ofício. Também quero fazer um pedido ao secretário de Agricultura sobre a situação ali daquela guarda ali próxima a Zé Aleijado. Abel já cobrou, Carlinho também. Ali é uma guarda que já beneficia muita gente daquela região. Alguns moradores me pediram que eu pudesse cobrar aqui e que possa ver. Eu acho que ali 4, 5 horas de máquina resolve aquele problema e com certeza ameniza a situação. A prefeitura tem máquina, tem reta escavadeira, e que
com certeza vai ter um custo aí com o combustível. Então também fica meu pedido. Também, senhor presidente, participei de uma reunião da associação, onde está sendo fundada de novo, lá na localidade de Zé Valério, e lá chegou a tubulação, em parceria com a Embasa, a reta escavadeira já colocou a tubulação, só que já faz um mês que as máquinas saíram, tá para aguardar a chegada de tubulação. Eu quero que a diretora possa enviar um ofício ao chefe e o diretor da Embasa do município. Aquela água que sai ali do Gato vai beneficiar a Lagoa do Boi, Três Estradas, Pinhões, Zé Valério. Eu acho que com certeza 100% dessa região aqui vai ficar completamente agora concluída com água nos tubos, que não faça igual a da Caiçara, Sucavão e Alecrim, que já faz 2 anos que por lá só passa vento, e que possa amenizar, dizer que isso é impostos que nós pagamos e nada mais do que o governo do estado colocar e recontribuir com obras para o nosso município. Também, senhor presidente, quero fazer um pedido aqui ao diretor de limpeza do município sobre a situação ali lá do povoado de Maria Preta, também ali quem vai na BR-116 chega ali no povoado de Três Zequinha, alguns lixos já estão se acumulando ali, o vereador Raimundo sempre cobra aqui nessa tribuna, e andando ali por aquela região, algumas pessoas paravam e me perguntavam que eu pudesse falar aqui na Câmara. Então, no mais, agradecer, está aí se encerrando, já chega quase na reta final da Copa Rural, um campeonato aí feito pelo diretor de esporte, Reinaldo, em parceria com a prefeitura. A gente que anda aí na zona rural nos domingos, está vendo os movimentos, só faltou os ônibus nessa reta final, porque agora mesmo a Januária, na semifinal, ganhou pro setor e joga domingo lá no povoado, não dá, Lagoinha da Serra, lá na Lagoa do Canto, ganhou de 1-0 e vai jogar lá na Lagoinha da Serra. E a gente sabe aquela região de Maria Preta, Januária, Pau d'Arco, a torcida, o pessoal vai atrás mesmo, é idosos de 60 anos, 65. E só faltou a prefeitura, eu acho que nessa reta final, conceder um ônibus desse terceirizado que tem aí. Eu acho, se não me engano, é de 8 a 10 ônibus terceirizado. Eu acho que o custo vai ser de uma diária do motorista e de um óleo. Eu acho que é o mínimo do mínimo para a prefeitura, que tem uma receita de 3 milhões aproximadamente por mês. E que o diretor de esporte possa rever esse apelo que a gente faz na tribuna e possa sentar com o prefeito nessa reta final aí da semifinal e que se aproxime a final, que possa conceder. Eu acho que só tem mais um domingo, mais 3 rodadas, 3 final de semana. Se calcular aí uma diária de motorista de R$40, vezes 3, 120. Eu acho que cada rodada de ônibus aí, eu acho que por domingo não gasta R$300 de óleo. Eu acho que é pouco. E que possa levar a população, levar a juventude, os idosos, porque nós sabemos que esporte hoje é uma das coisas que mais cresce, principalmente o futebol. E nosso município, que estava carente aí há quase 2 anos, sem campeonato acontecendo no município, e aconteceu agora, que possa ver a situação e tentar resolver. E no mais, muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jordânio, em relação ao projeto de lei que responsabiliza os motoristas em relação às multas de trânsito, eu estava conversando agora há pouco com o vereador Walter, no anexo da Câmara, e por incrível que pareça, ele me passou a informação de que a ambulância da emergência não tem multa nenhuma. Então, assim, o que parece é assim, que a ambulância da emergência é que deveria ter muitas multas, devido à questão de sair da emergência. Então, assim, existe a responsabilidade nessa questão. E os motoristas têm tomado cuidado, não têm tomado multa essa ambulância. Então, assim, as outras questões, até eu acho que pode o próprio Nelson, que está ali, o diretor, tentar ver de outra forma, que eu acho que essa questão da lei, principalmente da forma que veio, ela deixa
ela deixa muita brecha, essa questão da ambulância mesmo, se está numa emergência, você toma uma multa, você é obrigado a pagar a multa. A multa hoje, tem umas multas hoje que é R$ 1.900. Aí o motorista às vezes nem recebe esse valor. Se ele for pagar essa multa, por causa de uma viagem para salvar uma vida, ele vai ter que pegar do bolso para inteirar no final do mês. Então, assim, tem que ser revisto, na minha opinião. Eu acho que esse problema é um projeto de lei que eu não voto, só voto se empatar. Mas, se tiver empate, infelizmente eu tenho que votar contra da forma que ele veio. Eu não voto a favor. Eu acho que tem outras formas de resolver essa questão em relação à reunião, em relação sei lá, o motorista que leva a multa, deixar ele fazer um pouco menos de hora, sexta, sei lá, de alguma forma, sentar e tentar achar um outro caminho, que eu acho que essa questão da lei, eu sou contra essa questão dessa lei. É do Raimundo. Senhor presidente, o que mais me chamou a atenção aqui, do inciso aqui desse projeto, é que pode até dar uma abertura de processo administrativo para ser apurado. Isso aí foi onde o gestor pegou mais pesado também na forma como se diz, do motorista. Porque às vezes eu vejo tanto que é um quebra-galho, às vezes até o motorista aqui. Às vezes de última hora precisa o motorista em sua casa, com sua família, imediato recebe um telefonema para ir fazer uma viagem porque não tem outro motorista. Isso aqui é a maneira que os motoristas estão recebendo o projeto. Eu não sou contra dos motoristas que são irresponsáveis, passa até por brincadeira no sinal vermelho, nesses radar. Mas tem motorista também que tem responsabilidade. Então, os que têm responsabilidade não vai pagar pelos que não têm responsabilidade. A realidade é essa. Agora, que vem de outra forma, os que cometer multa, pagar em diário ou em hora extra, o que for. Se vire lá da maneira que for, que o chefe de transporte, que chame os motoristas, que faça a reunião de qual maneira vai ser, não em colocar um projeto contra os motoristas. Eu acho que quando Walter foi diretor, tinha planilha do motorista quando saía com o veículo, o horário de saída, para onde ia para a cidade e o horário de chegada. Então, falta outra planilha dessa no setor onde está ocorrendo essas multas. Então, não é caso de um e pagar pelos outros. Que nós, vereadores, nós somos motoristas, nós permanecemos, somos concursados, graças a Deus adquirimos, primeiro agradecemos a Deus e segundo pelo nosso esforço, nós não somos contratados, então nós não vamos aceitar uma lei dessa, que nós adquirimos um concurso em nosso esforço e depois possa que no futuro, ninguém sabe, que pegue um gestor que venha querer marcar um motorista e venha querer descontar até em cima dessa lei aqui. E que hoje a maioria dos prefeitos hoje não gosta de funcionário concursado, porque já gosta de contratado, né? Porque faz o que quer. E concursado tem a sua lei e manda. Muito obrigado. E em relação à questão do açude, que o vereador Jordano Borges também falou, eu até solicitei do vereador Robson, que é o líder do governo, tive conversa direto com o prefeito, acho que o vereador Abel também conversou. Ele me passou que a prefeitura estava numa situação difícil e que não teria condição de estar abastecendo a máquina para fazer a limpeza do açude. Eu me prontifiquei de dar o combustível, infelizmente, mesmo assim, a resposta que eu obtive é que eu iria usar politicamente contra ele. Eu acho que é uma fraqueza do prefeito nesse sentido. Até conversei com o vereador Abel, a gente iria conversar com o prefeito de Barrocas para tentar conseguir por lá. Tenho certeza que se a gente fosse lá, a gente conseguia. Mas veio a chuva, entrou um pouco de água, mas não foi muita. Baixando mais um pouquinho, eu vou até convidar o vereador Abel para a gente conversar com o prefeito de Barrocas. Ele tem me ajudado muito em vários sentidos, em relação a apoio na saúde, inclusive, e a gente vai dar um pulinho lá para tentar ver se a gente consegue a máquina por lá. Que infelizmente, a resposta que eu obtive foi essa. O vereador Isaías.
Boa noite a todos. Saudar o presidente dessa casa e os demais vereadores, a plateia aqui presente. Saudar de maneira especial meu primo Érico, que está aqui presente também. Companheiro Doinha, Orlando, do Gravier. Eu fico feliz, vereador Jojó, quando o vereador da oposição vem aqui na tribuna e reconhece realmente o trabalho que vem sendo feito do governo do PT, do governo do 13 e do governo Dilma. A Vossa Excelência veio aqui e falou de um projeto importante, de fundamental importância para o nosso município, que inclusive saiu com maior rapidez, porque estivemos em Salvador, antes das eleições de deputado estadual e deputado federal, e conversamos com a deputada Neuza Cadori e solicitamos a viabilidade e agilidade desse projeto aqui de água. A gente sabe que um recurso do governo do estado, junto com o governo federal, por via da SERB, e o prefeito Adriano também esteve em Salvador, quando a nossa presidente Dilma estava aqui, e cobrou pessoalmente a Bento Ribeiro, que é o diretor da SERB, e Bento informou, deu a notícia, que estaria liberando sim esse projeto para cá, para o nosso município. Como Vossa Excelência colocou, irá beneficiar aquela região ali de Lagoa do Boi, Três Estradas, Zé Valério. Projeto assim muito importante. Tenho observado também, e às vezes se pretende até se utilizar de maneira inadequada a questão política em relação a esses projetos que vêm do governo federal. E é lógico que se não fosse alguém cobrar lá, né, o projeto não viria. Dizer que as Vossas Excelências aqui sabem, em relação ao projeto ali das Flores, Laranjeira e Alecrim e demais localidades, que o projeto não foi elaborado por completo ainda, por uma questão técnica, por uma questão de engenharia, que diz respeito justamente à passagem aqui e a questão da BR, que o governo autorizou para que se viesse a partir de Feira Santana até Euclides da Cunha. Por isso que o projeto não saiu ainda, infelizmente, daqui dessa região. Mas também eu destaco aqui que diversas pessoas também foram cobrar, o presidente dessa casa cobrou, se eu não me engano, a Abel também cobrou, mas tivemos também com a deputada Neuza, na época, que se reunimos, e a segunda parte saiu justamente por causa, né, dessa cobrança. E dizer que, no caso do Campeonato Rural, não é parceria de Reinaldo Lima com a Prefeitura. Reinaldo Lima é diretor de esporte. Quem está fazendo o Campeonato Rural é a Prefeitura. Quem está bancando é o prefeito do município, é a Prefeitura. Se eu não me engano, eu vi, até porque não tenho acompanhado tão de perto essa questão do esporte. Confesso que gosto muito de futebol, mas não é muito assim a minha área. Não sei muita coisa sobre futebol. Eu vi comentários que, segundo algumas pessoas, inclusive da oposição, diz que é um dos melhores campeonatos que Teofilândia, né, já teve. É lógico que a prefeitura não vai conseguir bancar com toda a infraestrutura que realmente se pode dar, principalmente com essa questão, né, dos ônibus. E existia até o comentário, porque antigamente se dava os ônibus. Eu só gostaria de perguntar, de quem eram os ônibus antigamente, que rodavam para o campeonato? Fica a pergunta, eu acho que perguntar não ofende ninguém. Eu acho que todo mundo tem conhecimento de quem eram os ônibus, por isso os ônibus rodavam, né, para os campeonatos, e por isso era mais fácil, né, se dar essa infraestrutura de veículo em relação ao campeonato rural. Sobre a questão do projeto que visa fazer com que, né, os motoristas dos veículos da prefeitura, veículos públicos, arquem com a questão da multa, eu acho que a gente não é bom a gente votar hoje, porque é um projeto polêmico, eu tive reavaliando, até porque o presidente colocou aí que existem multas hoje que custam mais ou menos R$ 1.900
Concordo, acho que tem que ser mais debatido. Mas também acredito que a prefeitura não pode pagar pela irresponsabilidade por parte de alguns motoristas. Não são todos. Eu pedi uma relação aqui a Nelson, de mais ou menos de alguns meses. Só para vocês verem, não é nem um ano todo aqui. Tem mais de 16 multas, em menos de um ano. Então alguma coisa tem que ser feita, senhor presidente. Até porque a gente sabe que o tribunal não permite que o gestor pague com recurso da prefeitura essas multas. E, inclusive, se a gente não tomar uma solução nesse sentido, vai complicar, porque daqui a um tempo os carros da prefeitura vai chegar um período que não vai poder nem sequer sair daqui do município. Porque são realmente muitas multas. E sobre a questão da ambulância, na verdade, nos cursos que se toma em relação a como se deve prestar um atendimento, até mesmo para pessoas que andam de ambulância, não faz sentido dizer assim que o motorista deve andar em uma velocidade altíssima. Até porque o pessoal que faz treinamento de primeiros socorros, os bombeiros, orientam que é preciso que o paciente saia estabilizado do hospital. Preciso que se faça primeiro os primeiros socorros em um hospital de grande porte, se estabilize o paciente, para depois fazer a transferência. Então, se existe um excesso de velocidade muito grande, além de estar colocando a vida em risco do paciente que vai na ambulância, vai estar colocando também em risco da pessoa que está dirigindo a ambulância. Né? Não estou dizendo aqui que o motorista não deve realmente puxar um pouquinho, né? Não estou dizendo isso aqui não. Mas é preciso ter sentido. Até porque eu fui informado, vereador Abel e vereador Valdo, parabenizar vossas excelências que as ambulâncias, nesse sentido, né, apesar de ser um transporte de emergência, não tem multa. Né? E que os senhores vereadores não tem multa. Então, assim, muito bom essa questão aí. Agora que alguma coisa tem que ser feita, tem que ser feita. Porque é dinheiro público. É dinheiro público. Para vocês verem, só essas 16 multas aqui, em menos de um ano, gente, dá R$ 1.947. E ainda tem as multas de 2012, do ex-gestor. As multas de 2012. Inclusive, o diretor Nelson está aqui, e pode até comentar algo, se o presidente permitir, nesse sentido, que já tem até uma portaria que o ex-gestor baixou justamente por causa dessa situação. Algumas vezes que estive lá na prefeitura, pude verificar que chegava a multa lá, e muita multa. Eu não sei como esses carros ainda aí estão rodando nessa situação. Então, que a gente precisa analisar direitinho o projeto, ver os prós, senhor presidente, ver os contras. Acho também que tem que ter essa conversa, como os vereadores colocou aqui, o vereador Raimundo colocou, com os motoristas, até para se escutar, mas também tem que se ver o que vai fazer em relação ao pagamento dessas multas. Porque é dinheiro público, é dinheiro do povo, é dinheiro dos impostos do povo, e sem contar que o tribunal não permite. E como é que vai ficar a situação agora? Se o TCM não permite que o prefeito pague as multas. Então é muito complicado. Então eu peço ao senhor presidente, até que a gente discuta mais essa questão dos projetos, ou a gente faça alguma mudança, principalmente no que diz respeito, não sei, é uma sugestão. Não sei até que ponto é cabível essa sugestão que eu estou falando aqui. Veja nessa questão nessas multas muito altas, a prefeitura poder entrar com a parte, eu não sei o que fazer, porque também não é justo, eu até acho louvável a fala do presidente aqui, não é justo que o motorista trabalhe o mês todo prestando serviço para a prefeitura e chegue no final do mês tem uma multa de R$ 1.900 e tire todo do trabalho dele. Então, eu já li o projeto, e os senhores vereadores podem refrescar um pouco a minha memória, para quem também já leu. Não tem falando, né, por exemplo, que poderá se parcelar, fazer um parcelamento para que não se pague essas multas de uma vez só, no caso de uma multa que venha a ser um valor maior. Então imagine aí, fica muitas vezes a cabo, Walter, do gestor decidir. Então é complicado. Então acho que posso até apresentar uma emenda
nesse sentido, de poder escalonar para quitar. Acho que a gente vai ver o debate. Mas eu tenho aqui mais ou menos, não vou falar o nome dos motoristas, até por uma questão de ética, né? Tá aqui as infrações: velocidade acima do permitido, ultrapassagem pela contramão, tem aqui transitar com veículo sem documento, conversão em local proibido, passar o sinal vermelho. Então, assim, existe o Código de Trânsito Brasileiro e existe uma lei. E nós, vereadores aqui, fomos eleitos para cumprir tanto a lei da Constituição, né, a Constituição como a lei estadual e a lei municipal. Então, que a gente analise direitinho para a gente realmente saber e fazer com que todo mundo saia ganhando no que diz respeito à questão desse projeto. Vereador, eu gostaria de... Me conceder uma parte. Boa noite a todos. Eu acho interessante você falar a questão de mais discussão, porque, assim, tem casos e casos. Para toda infração tem uma justificativa, claro, né? Porque são muitas situações para se discutir, na verdade, uma infração. Como por exemplo, tem muitas viagens que acontecem para fora da cidade que, infelizmente, é desnecessária, por falta de não ter um atendimento ainda à altura da necessidade. Tem outra situação, horário. Tem que saber cronometrar o horário certinho para sair e para chegar para o atendimento. Então, é interessante realmente que nós possamos sentar, não só os vereadores, como alguns dos motoristas, para que discuta isso com muita clareza, para que não deixe prejuízo. A questão de uma certa planilha, um controle que nós temos lá no hospital, entradas e saídas. Isso aí ainda temos. Sabemos, na verdade, quais são os motoristas que abusam um pouco dessas infrações. E isso tem que ser conversado. Tem que saber eles justificar qual o motivo dessas multas. Porque para votar a favor num projeto desse, dando autonomia ao gestor, entrar com processo administrativo e tal, isso é muito complicado. Tá, mas essa questão do processo administrativo, eu não sei se eu entendi diferente. Eu entendi, o processo administrativo é para apurar realmente a questão de como essa multa ela existiu, pelo que eu entendi. Porque, não sei, eu estou entendendo assim na fala dos vereadores, como se esse processo administrativo seria tipo para punir o funcionário em relação à questão até do emprego da pessoa. Pelo que eu estou percebendo, mas não é isso. Eu entendi quando eu li, vereador Abel, que tipo assim, para apurar realmente qual foi o motivo, porque como Vossa Excelência colocou, às vezes em situações que a pessoa recebe a multa, às vezes a pessoa não tem culpa. Por exemplo, você vem um pouquinho puxando, o sinal fechou de vez, vem carro atrás de você, você perceber, você pode frear e o cara bater no seu fundo. É melhor você ter a multa ou passar direto? Então, muitas vezes é melhor você passar direto, pagar a multa depois, do que bater o carro. Então, eu entendi o sentido de apurar, entrar com a questão do processo administrativo, nesse sentido de apuração, para saber como é que foi, por que existiu aquela multa, quais foram as consequências que levaram. Porque, como eu coloquei aqui, existem casos aqui, pode ter que trafegar na contramão, gente. É um absurdo. Na contramão é um absurdo. Outra situação, vereador, é a questão de quem viaja praticamente todos os dias para a capital. Isso também não é fácil. Não é fácil, às vezes, ser multado, porque por mais que você seja atencioso, mas acaba cometendo infração até sem querer. Mas é isso que nós temos que discutir. Tá, obrigado. Porque também, da forma que está, também não pode continuar.
Porque, como eu coloquei, vai chegar uma situação que os carros não vão poder nem viajar mais. Porque se o tribunal diz que o prefeito não pode pagar, ele não pode nem pagar. Se ele pagar, é punido. Vai ter que reembolsar do bolso dele. Se fazer o pagamento. Quando acontece de ter que reembolsar. E pode dar até rejeição de conta. Mas, ultrapassando essa questão do projeto, gostaria de dar uma notícia boa aos senhores vereadores, que Teofilândia foi contemplada via um projeto da Yamana, que a ex-secretária de Educação fez, junto com Eroni, com Roberta e Raimundo Manaia, com o Cineco itinerante. Visa levar, né, para as associações, para as comunidades, os povoados, filmes, né, filmes educativos. Esse Cineco, ele vai percorrer, né, o município de Teofilândia. Ele tem 4 rodas, é um veículo móvel, e acredita-se que em breve, né, Teofilândia vai estar aí realmente nas comunidades, com mais lazer para essas comunidades. Porque também, quando não se existe o lazer, principalmente, senhores vereadores, no caso da juventude, a gente observa que às vezes o único lazer que a juventude tem em Teofilândia é muitas vezes ficar nos bares, nas comunidades, bebendo, e a partir aí do álcool não fica só no álcool, acaba indo para as drogas e, consequentemente, o aumento também da criminalidade. Então, eu acredito que essa aquisição desse Cineco itinerante vai beneficiar o máximo a comunidade de Teofilândia e também vai democratizar, né, a questão artística do nosso município com esses filmes. No mais, agradecer a todos e irei me manifestar, né, na ordem do dia. Gostaria de perguntar ao senhor presidente se vão colocar aquele projeto, o projeto que simplifica, né, e facilita, na minha concepção, cassação de prefeito. Lembrando aqui que o projeto não é só para... Eu sei que o projeto não é só para o prefeito Adriano de Araújo, mas na política, né, a gente vê de tudo. E muitas vezes na política a gente não pode pensar como cordeiro, não. Porque, como eu já falei aqui, muitas vezes, como você age como cordeiro, as pessoas querem passar por cima de você. Vai entrar hoje, senhor presidente, o projeto na pauta? Devido à falta de muitos vereadores, acredito que seria importante não haver nenhuma votação hoje, deixar todas para a semana que vem. Pronto, ok então. Então, assim, vou deixar para não me estender muito, não ficar muito cansativo, para falar um pouco sobre esse projeto na próxima sessão. Muito obrigado. Convido o vereador Igor Moura para assumir seu cargo. Com a palavra o vereador Walter Moura. Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, boa noite a todos e a todas. Essa questão desse projeto dos motoristas é uma questão bastante polêmica. Sabemos que é ruim para a prefeitura assumir diretamente com esse custo, e sabemos também que é ruim para o motorista assumir também diretamente. Agora, eu acredito muito no diálogo. Nelson parece que se ausentou, eu até gostaria de falar diretamente a ele. Eu fui diretor, como vocês sabem, na outra gestão, e teve uma época que começou a aparecer multa, e a gente tinha um controle e a gente conseguia identificar cada motorista que cometia uma infração. Então o gestor se contrariava e tal, mas o que era que eu fazia? Eu procurava mediar a situação, né? Chamava o pessoal em reunião, e na reunião sim a gente poderia citar e mostrar as multas de cada um, e a gente ia dialogar e conversava, e por um bom tempo aquelas multas paravam de acontecer. Então eu acho que nós já estamos aí fechando 2 anos nessa administração, e até o presente momento nunca teve uma reunião com os motoristas em relação a essa questão dessas multas. Então eu acho que seria um pouco imprudente da parte da prefeitura já mandar
um projeto já dessa forma, sem antes ter um diálogo com os motoristas. Viu, Nelson? Eu estava comentando aqui que seria importante muito o diálogo em relação a esse projeto, que é muito polêmico. Entendo que para a prefeitura é ruim assumir essas multas, mas sei que também que é preciso ter uma conscientização com os motoristas, porque nós já estamos fechando 2 anos da administração e não tivemos uma reunião sobre esse assunto, em relação a essa questão das multas. Então, acho que é um pouco imprensado já colocar um projeto sem antes ver se surtiu efeito ou não do diálogo e da conversa. Seria importante que você pudesse, não sei como é que vai ser semana que vem, que vai ser a votação do projeto, mas independente de passar ou não, seria importante que você, na condição de diretor, se pudesse convocar o prefeito e a secretária de saúde e uma reunião com os motoristas, né, e depois os outros órgãos da educação, com o secretário de educação, mas enfim, cada órgão separado, porque a parte da saúde tem detalhes diferentes e situações diferentes. Como havia comentado ali com o Carlinhos, tem um exemplo que a gente deu aí, nós plantonistas não tem uma multa na ambulância de emergência. Por outro lado, a gente era quem tinha direito até de cometer algumas infrações, mas a gente tem consciência de que quando a gente chega, a gente sabe de qual é salteado, a gente que viaja para Salvador e Feira, onde é que tem os pontos que tem radar. Então a gente já sabe, dá uma seguradazinha e depois vai embora. Então eu acho que isso é muito uma questão de conscientização, e parabenizo a todos os motoristas da parte da emergência, porque é um exemplo que se dá no município, eu não digo só na área da saúde, no município. Então eu acredito muito na questão da conscientização, do diálogo, sentar, conversar, expor. É ruim para o motorista entender que é ruim para ele ter que ficar um mês praticamente sem receber o seu salário, porque vai ter que pagar uma multa, porque ele cometeu, ele não quis segurar onde podia segurar. Por outro lado, eu acho injusto também, de imediato, uma punição dessa, porque muitas vezes, você sabe, Nelson, que tem casos que a gente viaja, às vezes o carro está com o pneu um pouco careca, de repente você pode tomar multa por isso, de repente o extintor vencido, de repente um farol queimado, de repente o documento atrasado. Então também não seria justo você estar envolvendo uma questão dessa ao motorista, que aí não seria culpa do motorista, seria da prefeitura. Então eu acho que é momento de dialogar, de conversar, de conscientizar, porque é uma coisa muito séria. Estamos lidando com pais de famílias, profissionais, mas também temos que ver também o lado da gestão, que não pode estar assumindo multas absurdas aí por consequência de uma falta de cuidado, porque não tem outro nome, é falta de cuidado, de atenção. Então é preciso, eu entendo que nesse momento seria momento de dialogar. Eu acredito muito nessa parte. Demais, eu só complementar aqui o que Jordânio falou aqui em relação ao Cascalho da Januária, que também já foi cobrado por algumas pessoas de lá, que ficou muito bom o trabalho. Eu acho que se a cada tempo a prefeitura ouvisse o que nós vereadores cobramos aqui, talvez as coisas tivessem bem melhores. Porque muitas vezes o que a gente cobra aqui é tomado como despeito político, porque é contra, porque perdeu, não sabe perder, porque várias coisas como a gente ouve. Mas na verdade, muitas das nossas cobranças são cobranças que o povo faz a gente. Nós somos vereadores, nós somos o porta-voz do povo. Então é preciso que alguém da gestão ouça um pouco isso. Não veja isso como eu mesmo falo por mim. Eu não estou aqui para fazer oposição sem responsabilidade, não. Eu sou oposição sim, mas eu sei o meu lugar, eu sei até onde eu posso ir. E eu sei o bem que eu quero ao município. Jamais eu estaria aqui para prejudicar o município em ponto nenhum. Vereador Valdo. Pois não. E também agradecer o operador da máquina, que o bicho sabe planear a plana, viu, Neguinho? Tá de parabéns, viu, Neguinho? Zé Matos, ele fez um operador nota 10, e com certeza aí foi uma das coisas que a prefeitura e o prefeito Adriano deixou. Neguinho, que era da gestão passada, votou no ex-prefeito e ficou pela sua competência. E dizer que o homem sabe planear a plana, viu? Sabe dar descaída, fazer a drenagem das estradas. Só que, conversando com a esposa dele, Zé falou que não aguenta mais de tanta galinha que ele traz. Toda a estrada que vai passar a máquina é os moradores dando galinha, saco de feijão, saco de farinha. Então, o Neguinho também está de parabéns pelo trabalho que fez. Bem colocado, nobre colega.
Isso é uma coisa que ainda eu acho muito injusta, mas a política em si existe, cada um tem os seus, mas essa coisa de tirar um e colocar outro, isso quem perde é o município, mas foi uma escolha muito boa ter mantido o Neguinho, estar ali presente, não digo isso pela presença, mas pelo profissional que é, então é muito ruim, às vezes a questão de estar trocando pessoas e quem acaba perdendo é o município pela boa qualidade do serviço, né, que cada um faz. Mas ainda bem que existe uma boa parte que é concursado, que se mantém. Eu acho que o concursado precisa só ter consciência que cada um tem a sua função e, sobretudo, tem que ter as suas responsabilidades. Então, eu acho que quando todo mundo de uma gestão pública entender que somos funcionários do povo, que somos empregados do povo, a coisa funciona bem melhor. No mais, muito obrigado e até a próxima. Dando continuidade, com a palavra o vereador Igor Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente aqui nessa noite, em primeiro lugar agradecer a Deus por mais um dia de vida, de estar aqui, e ao mesmo tempo que peço desculpa pelo atraso, que eu tive que ir nas pressas à comunidade de Riachinho, onde infelizmente aconteceu um fato muito ruim, uma tragédia, uma moça decapitada, pescoço, braço, uma cena grotesca, jamais vi aquilo, e recebi a ligação da tia da moça, em desespero, e fui lá dar um apoio. Cheguei um pouco muito abalado, não sei como é que o ser humano tem coragem de fazer tal ato. Que a justiça se encarregue de tomar as providências. No mais, eu gostaria de me pronunciar com relação a essa temática dos motoristas desse projeto. Primeiro, vereador Walter, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, que trabalhou como diretor da parte dos transportes na área do hospital, na área da saúde, como era feito o pagamento dessas multas. Vossa Excelência sabe me falar como é que Vossas Excelências faziam na época? Havia um controle interno, onde a gente tinha hoje ainda existe uma parte, que é um livro que se tem no hospital, onde todo motorista ele registra a placa do veículo, o destino, a hora que saiu e a data. E no seu retorno ele coloca o horário que chegou. A partir dessa informação, a gente poderia pegar uma multa que chegava de tal carro e ver a data da multa e a hora e a cidade. Então aí a gente identificava imediatamente o motorista, e assim a gente nunca chegou a cobrar dos motoristas não, mas quando tinha época que chegavam várias multas e a gente se reunia com os motoristas, identificava, conversava, e aquelas multas eram pagas pela prefeitura, pela administração, mas por um bom período o pessoal ficava conscientizado da questão das multas e aquelas multas paravam no tempo de vir. E isso dava certo, por isso que eu acabei de propor aqui a questão do diálogo. Embora todo motorista saiba o que é que pode e o que é que não pode, mas eu acho que o diálogo é muito importante. E como eu coloquei aqui, nós não tivemos ainda uma reunião com os motoristas em relação a essa temática de multas. Então já tem quase 2 anos de administração e essa reunião ainda não teve. Então eu acho que antes do projeto seria viável uma reunião para dialogar, conversar diretamente com os motoristas. Essa é a minha opinião. Era dado jeitinho, né? Pelo que Vossa Excelência... Agora, de antemão, eu acho que a gestão está consciente e plena que esse projeto não passa. Nós temos uma bancada aqui de, se eu não me engano, de 3 motoristas.
naturalmente esses motoristas têm aqui as suas amizades e vão trabalhar nesse sentido de não deixar passar. Agora eu informo a gestão, e aí a gestão pode consultar a sua assessoria, que independente de Câmara, existe decreto, existe portaria. Vereador, inclusive é porque, assim, Vossa Excelência teve a questão do imprevisto, aí eu falei no plano de expediente que eu cheguei a mencionar isso, existe uma portaria, segundo me informaram, já estabelecendo isso, só para pegar o gancho da fala. Porque é o seguinte, não só a atual gestão, mas de muito tempo, algumas coisas que vai se decidir interfere diretamente na vida de algumas categorias. É se jogado aqui para a Câmara uma chamada bola quente, que um fica jogando da mão do outro, e não depende da Câmara. Hoje eu já vi informado, se o prefeito achar que vai fazer uma reunião, que vai estabelecer metas, critérios, e vai se criar uma comissão por meio de portaria ou decreto, a Câmara não vai interferir. Se não pode se pagar, o tribunal não aceita, quem vai pagar? Então não precisa da Câmara. Aí eu falo porque é um linguajar antigo. Quem foi que aprovou essa lei dos motoristas pagar a multa? Foi os vereadores. Não precisa de projeto de lei. Não precisa. Eu acho que o prefeito está bem informado com relação a isso. Se não está, pode estar conversando com a sua assessoria, que a sua assessoria irá falá-lo que não precisa de autorização da Câmara para se cobrar a multa. Embora é um processo demorado, as pessoas não gostam de pagar, e eu fazia até uma conta. Imagine só essa nova Constituição de Trânsito, que o cara, se for para a via de intermédio, para o acostamento, e cortar ali pelo acostamento, é R$ 1.900. Vamos fazer uma conta agora de quem recebe 1.000 e um pouco, ele vai pagar essa multa, e ele também tem um empréstimo consignado, que eu sei que muitos deles têm. Aí vai passar esse mês aí sem dinheiro, ficar devendo à prefeitura. Então, com relação a esse projeto, sei que muitos motoristas não estão aqui, embora alguns estão trabalhando. Não precisa de ordem da Câmara, não precisa de autorização. Se a gestão sentar e achar que deve cobrar, é só baixar um decreto. Prerrogativa, é rúbrica do prefeito. Ele estará cumprindo aquilo que a própria lei diz. Ele não vai poder escriturar, então, portanto, está aí. Eu, sinceramente, não irei votar a favor. Não irei votar contrariamente, vereador Isaías. Não tenho sombra de dúvidas, porque vejo que uma multa dessa, a se aplicar e se fazer da forma que vai ser feito, tem que rever não só multa, tem que ver a qualidade do transporte que está sendo dado a esses motoristas. Tem que se rever muita coisa. A qualidade, quem está dirigindo, quem é responsável para transitar com determinado setor da prefeitura. Nós sabemos, por um exemplo, o MEC fala que a escola começa dentro do transporte escolar. O próprio motorista que carrega aluno, ele pode ser uma pessoa bruta? Não. Ele pode ser uma pessoa diferente? Não. Ele vai estar carregando. E ele começa com a educação dentro do transporte. Eu concordo com Vossa Excelência, até sobre essa questão de que tem que se avaliar a questão também dos transportes, dos carros que oferecem ao servidor público.
Mas também lá tem dizendo que será apurado como se ocorreu a questão dessa multa. Então, acredito eu, inclusive, por isso que estou dizendo que temos que aprofundar mais. Eu até falei a Abel que eu ia votar a favor do projeto. Destacar isso aqui, até porque eu não tenho duas posições. Eu não gosto eu já até falei em algumas sessões aqui, eu acho que o político ele tem que ter posição. E muitas vezes tem muita gente que não fala porque quer ficar ali em cima do muro, fazendo a política, né, de banho-maria, como se diz no popular. Eu gosto muito de externalizar, né, as minhas posições aquilo que eu acredito. Eu acredito que política se faz dessa forma. Então, assim, disse até para Abel que votaria a favor do projeto. Não foi isso, Abel? Lá em cima. Mas depois que Carlinhos colocou, o presidente, essa questão do valor das multas, e Vossa Excelência colocou aqui agora, por exemplo, um motorista que trabalha o mês todo, né, com um extra, se ganhar R$ 2.500, R$ 2.000. E como é que fica uma multa dessa, que em alguns casos, às vezes, não se tem culpa? Vai tirar do pão, do sustento da família? Então, eu acho que isso também tem que ser colocado. Por isso, vereador, hoje, através da discussão que nós estamos tendo aqui hoje nessa sessão, eu vou avaliar direitinho. Acho que deve existir outros mecanismos também para procurar fazer com que não saia também os motoristas prejudicados nisso aí. Então, acho que a gente deve aprofundar o debate. Obrigado. Vossa Excelência endossa justamente aquilo que eu falei. Não vou esconder a minha posição. Voto contra. Vim determinado a votar contrário. Analisei de fundo a fundo, analisei os ângulos e o prefeito tem prerrogativa. Não tinha necessidade nenhuma de ter um projeto-lei a fim disso. Aí eu disse, existe uma bancada forte aqui dos motoristas. Essa semana eu dizia a Vossa Excelência, recebi ligações de vários. Eu acho que é uma reflexão. Boto cada setor da prefeitura para começar a conversar e tal, e falar, ó, o próprio prefeito vai decretar. Ele vai decretar e ele vai, porque assim, e aí, quem vai pagar? Vai ser dado um jeitinho brasileiro, quem vai pagar agora? Compete às pessoas terem responsabilidade, porque eu acho que quem é servidor público, quem é motorista, principalmente essas multas é mais quem vai a Salvador e Feira, tem que ser pessoas. Eu acho que Teofilândia tem um quadro bom de motoristas, pessoas responsáveis, que afinal de contas é vidas humanas. E a cada dia aí, a nossa BR aí vai duplicar a sinalização, os radares, as pessoas que acham que, eu vou cortar aqui, não vai haver. Inclusive, Vossa Excelência, eu coloquei até aqui, eu tenho uma relação aqui, não é nem de um ano, de alguns meses, de 16 multas. Então, se somando isso, e algumas vezes estava lá na prefeitura e chegava a diversas multas. Então, acho que alguma coisa tem que ser feita. Algo tem que ser feito. Tem uma área específica? Tem alguma área específica? Saúde. A saúde é mais. Mas concordo com Vossa Excelência quando diz respeito à questão do transporte, né? Porque se levar uma multa porque o carro não estava adequado, a situação não é culpa do... Por isso que é bom a gente estudar a lei, porque pelo que eu entendi, será apurado. Não vai ser assim, tomou a multa, vai pagar, acabou, pronto. Não. Tem todo um procedimento, né, administrativo que vai se ter por trás disso aí. É isso, né? Saúde, mas é porque eles todo dia estão em Salvador e Feira. Eu acho que é por isso. Agora, a minha questão com relação ao projeto, volto a repetir a todos os vereadores. O prefeito, se quiser, cobra sem depender de Câmara. É prerrogativa da gestão. É prerrogativa da gestão. Não depende desse projeto de lei para que isso seja feito. Eu vou, como representante hoje aqui da situação, né, do prefeito, eu irei conversar com ele
para a gente, inclusive, ver essa questão dessa possibilidade. Ok? Sentar, expor, tudo tem regra, ó pessoal. Estamos aguentando, mas a partir de agora, senta cada departamento, porque é o seguinte, é complicado, vereador. Vossa Excelência já falou aí, imagine nós, vamos criar uma lei que depois pode haver a injustiça. Até essas questões de multa, Vossa Excelência sabe que abre espaço das pessoas entrarem em recurso e pode haver um erro. E a gente penalizar as pessoas é complicado, é muito complicado. Então era isso que eu queria falar com relação a esse projeto de lei, que era até para a gente debater na hora do dia, mas já estava em trâmite. E no mais, senhor presidente, eu gostaria de agradecer pela parte e muito obrigado. Mas fala, inclusive, vereador, que no projeto fala que identificando o infrator, que ele que tem a obrigação de recorrer. Aí caso, depois que recorrer, não conseguir extinguir a multa, aí que será cobrado ao motorista. Dando continuidade, mais alguns oradores? Não tendo mais oradores, passo para a ordem do dia. Como falei agora há pouco, nós temos 5, 6 projetos aqui. Projeto, códigos e orçamento. E como houve a falta de alguns vereadores, acho por bem não colocar em votação hoje. Principalmente que são projetos importantes, como orçamento, código ambiental, código tributário, são projetos gigantes. Esse projeto das multas, que é polêmico. Temos o 15, que é o projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal da Afluência a celebrar convênios, acordos e ajuste de interesse do município da Afluência das providências. E temos também a CPP, que é a emenda à lei orgânica. Acredito que tem que ter a maioria dos vereadores para votar. Não só a maioria, acredito que todos ou quase todos, porque mexe com a lei orgânica, o outro orçamento, o outro código tributário. Mexe, na verdade, no bolso dos teofilandenses. Eu acho que tem que ser bem estudado, bem analisado. Eu até acho que esse projeto teve tempo de discutir, mas, infelizmente, não foi discutido. E, no período que estamos, eu até acho viável a votação dele para essa gestão, para esse ano ainda. Senhor presidente, não teria como votar pelo menos o Código Ambiental, que eu acredito que não é matéria tão complicada de ser votada. Vamos passar para a ordem do dia. Passando para a ordem do dia, como temos esse projeto, e eu falei eu tenho umas dúvidas no Código Ambiental. Eu queria até tirar com o Sérgio, ele não está aqui hoje, né? Em relação a valores. Tem umas tabelas lá que eu não entendi muito bem elas não tem valores específicos nas tabelas. E eu queria tirar essa dúvida. Porque, várias licenças que as pessoas vão precisar tirar e não tem específico qual o valor que seria. Para a gente poder comparar em relação ao que está acontecendo hoje e o que é que o projeto está especificando em relação às tabelas. Porque a gente pode aprovar e depois ficar um valor alto e depois a cobrança vem para os vereadores e o pessoal tem razão. Nada deve ser aprovado no escuro. E até chegou um novo anexo. Eu pedi para passar para os seus vereadores, anexo 2, que não estava no projeto. E eu preciso ter essa dúvida com o Sérgio. Acredito que votar não é difícil. Votar é fácil. Até que só temos uma sessão mais para que possa entrar em recesso. E a partir daí podemos ter sessões extraordinárias. Mas não é difícil votar. A próxima sessão pode ser votado 5, 6, 7 matérias, depende dos seus vereadores, depende do plenário. Votar é muito fácil, a questão é discutir e chegar no consenso.
né? Votar é levanta e fica sentado, então é muito fácil. A questão é, vai votar agora, vota, não vai, não vota. Então assim, é fácil votar na processão, todos os projetos, depende se existe um consenso de votar ou não, se existe pedido de tempo dos vereadores para que sinalize melhor, para que se faça o parecer. Então depende do plenário da Câmara em relação à votação deles ou não. Algum dos senhores quer falar em relação a algum projeto? Eu gostaria. Com a palavra do Isaías. Eu gostaria de falar sobre um projeto que eu já coloquei isso aqui algumas vezes, que no meu entender facilita e simplifica a cassação de prefeito no município de Teofilândia, Bahia. Na verdade, nós procuramos saber, plateia, de onde veio, né, essa ideia, essa mudança à lei orgânica do município, no que diz respeito à simplificação e facilitação do processo, facilitação de cassação de prefeito. E segundo um dos assessores jurídicos da prefeitura, muito bom ele, doutor Guto, essa proposta à lei orgânica do município foi retirada da Constituição de 1967. Nesse período, né, o Brasil viveu aí os anos sombrios da ditadura militar, onde diversas pessoas foram mortas, diversas pessoas foram torturadas, e até hoje se tem uma comissão no Congresso Nacional, senhor presidente, para se investigar, né, as mortes cometidas pelos militares nesse país. Então, assim, é algo que me preocupa muito, essa proposta da lei orgânica do município, até porque, no meu entender, já existe órgão que fiscaliza o prefeito, que é essa casa. Além disso, existem os tribunais, como o TCU, e os tribunais também, TCU e outros tribunais também. E como é que acontecia antes desse processo, nesse período dessa lei? Antigamente, no país, quem mandava os generais, não existia eleições diretas para presidente da República, não existia eleição para deputado, quem elegia era um colegiado, e não existia eleição também para prefeito. Quem indicava os governadores de estado era o general, que indicava o governador, e, consequentemente, quem indicava os prefeitos eram os governadores, Então, alguns prefeitos, que às vezes esses governadores indicavam, por meio também dos presidentes, se manifestava contra o regime militar da época. Então se utilizou, segundo esse rapaz lá, doutor Guto, da prefeitura, se utilizou dessa lei para se facilitar e simplificar a cassação desses prefeitos que ficaram contra o regime. Por isso dizer, para finalizar minha fala, senhor presidente, e obedecer o tempo, que são de 3 minutos, que o vereador Isaías é totalmente contra esse projeto. Já votei contra no primeiro turno de votação. Acredito eu que essa questão é uma questão extremamente politiqueira, porque eu acredito que as pessoas têm que aprender a perder, porque eu sempre perdi. O companheiro Dai está aqui e sabe que eu sempre perdi, sempre tomei cacetada. Sempre tomei, mas ia tocar minha vida, ia estudar, ia trabalhar, que eu acho que todo cidadão deve fazer isso. Agora, em consequência do resultado, tanto da eleição municipal, na minha concepção, por questões pessoais com o prefeito Adriano e por questões da eleição de deputado, se coloca um projeto. Inclusive, eu não costumo e não gosto muito de boatagem, mas algumas coisas chegam até a gente. Eu prefiro filtrar algumas, mas tem outras que eu fico com a orelha em pé. Diz que, não sei quem foi o vereador, até porque a pessoa não me falou o nome, diz que disse assim, a gente não ganhou nas eleições para ele, na eleição de deputado, agora a gente vai ver se não caça ele.
A mesma coisa, eu sei que como o vereador Igor colocou aqui, que a gente não tem como, vereador Igor, se responsabilizar, nós que somos vereadores, por pessoas que pertencem ao nosso grupo. Mas as pessoas que compõem um grupo político, elas são de fundamental importância para a gente saber qual a índole de política que essas pessoas fazem. Se eu tenho no meu grupo político pessoas de bem, pessoas que querem o bem de Teofilândia, da sociedade, pessoas que são a favor da religião, que são a favor dos bem costumes, com certeza esse grupo político será mais saudável. Eu estou dizendo isso porque uma determinada pessoa estava lá em Elmo Cabeleireiro, do grupo do ex-prefeito, e disse: agora sim, a gente caça o prefeito Adriano, porque já os vereadores da oposição, e aí dizer que respeito muito, porque a gente tem que respeitar, apesar de não concordar, Vossa Excelência, com essa questão, colocaram um projeto para caçar o prefeito Adriano. Para finalizar minha fala, dizer assim, que nós não temos medo, até porque hoje acredito que o prefeito Adriano vem sendo muito perseguido nesse município, pela postura que ele vem mantendo, de não aceitar a corrupção, de não ser um prefeito ladrão, de não ser o prefeito que não respeita o dinheiro público. Isso aí pode falar o que for do prefeito Adriano. Todo mundo no seu grupo tem as suas intrigas, suas briguinhas, suas questões pessoais. Todo mundo tem. Mas digo, posso discordar até mesmo com o vereador da situação do prefeito Adriano, em diversas situações que dizem respeito ao município de Teofilândia. Mas de uma coisa eu sei, Adriano está passando o que está passando, porque ele jamais se deixará corromper. Mas para finalizar, quem vai dar a resposta vai ser o povo. O povo deu a resposta em 2013, deu a resposta na eleição de deputado, e sem arrogância, sem prepotência, porque não é do meu feitio, tomara, não iria afirmar, porque gosto de fazer política com os pés no chão, tomara que em 2016 o povo dê a resposta a essa casa. Muito obrigado, presidente, pela tolerância do tempo. Eu gostaria só de dizer que, como meu colega discorda de minha posição, eu também discordo. Isso é um termo, e o termo que nosso colega usa de simplificação de cassação, eu não acho que deve ser, é um termo que o nosso colega está usando, eu não acho que realmente é isso. Dá direito a Câmara abrir um processo para investigar, caso haja denúncia. Eu recebi algumas ligações de situações que me passavam de falta de medicação, algumas situações que me passaram. E às vezes me ligam, me questionam, me falam, eu encontro na rua, me falam alguma coisa, e simplesmente eu não vou. Eu vou lá, digamos que eu recebo uma ligação que está faltando 3 tipos de medicamentos e medicamentos importantes. Aí eu vou lá para olhar e vim falar na tribuna. Eu acho que não tem, a Câmara tem que se dar valor nesse sentido. Esse processo, essa lei dá direito a você chegar lá, está faltando? Tá. Por que está faltando? Vamos aqui pegar a documentação, vamos ver. Ah, está comprando e não está vindo. Não é só para Adriano de Araújo, é para qualquer prefeito. Essa lei eu acho que é uma lei que já era para estar há muito tempo. Então, assim, nessa lei, como emenda lei orgânica, eu voto. Votei a favor, voto novamente a favor. Se vai aprovar ou não, depende do plenário da Câmara, precisa de 8 votos. Então, meu voto foi a favor e será a favor novamente. E em relação à questão de só haverá investigação se tiver problema, se tiver um processo, se tiver algo que o prefeito venha cometer infração. E aí, sim, dá direito à Câmara investigar. Dá esse poder à Câmara investigar, que hoje não tem. Hoje o poder que a Câmara tem é de falar na tribuna. Vai chegar a qual lugar? Ah, o prefeito não está fazendo, chegou o dinheiro para o transporte escolar, não pagou o transporte escolar, digamos. Adiantou o que você falar? Você tem que ir lá. Está pagando a empresa, porque a empresa está pagando. Então o problema é da empresa. Ah, não está pagando a empresa, o dinheiro do transporte está vindo. Então, assim, eu acho que dá esse direito. Não é que com isso vá se caçar o prefeito, isso não é tão simples, não é fácil. Também não concordo com o meu colega, a gestão está passando por vários problemas, mas essa relação, essa questão de
de desvio direto do prefeito, a gente não vê isso, inclusive a gente vê a situação da Adriano, ele continua humilde nesse sentido. Então assim, possa ser que esteja, mas a gente não está vendo a grosso modo, a olho nu, não está se enxergando essa questão. Então assim, em relação a essa lei, votei a favor e voto novamente. Em relação, minha posição é essa. Meu colega vereador Valdo. Eu só gostaria de fazer uma observação em relação ao comentário do colega Isaías. Quando coloca aqui um vereador da gestão, isso fica sombrio, a plateia está aqui, e eu gostaria que Vossa Excelência tivesse o cuidado de, quando falasse de um vereador, que citasse o nome, porque as pessoas podem pensar que foi eu, ou que foi aqui o vereador Raimundo, o vereador Abel, o vereador Jordânio, né? Ou que seja o vereador Igor, ou João Carlos, não sei, e aí a plateia fica julgando. Para Vossa Excelência perceber, houve um comentário aqui na outra sessão que eu não estava de plantão, e no outro dia estava na rádio, e é coisa feia. Diz que o vereador comentou na rua com alguém de passar o carro por cima do colega. Isso é coisa grave e é coisa feia. Eu acho que o povo, na hora de falar isso, deve citar nome, porque isso é coisa séria. Então, assim, eu tenho muito tempo na minha vida. Aliás, eu tenho pouco tempo no meu dia a dia para me preocupar com a vida do prefeito. Eu resolvo minha vida, tenho muita coisa para me preocupar. Então, eu não ando por aí falando de A e de B. E aí, quando Vossa Excelência coloca aqui que um vereador da gestão falou isso e isso, recai sobre todos nós. E aí eu me sinto injustiçado de estar passando até por ser essa pessoa. E eu tenho minha consciência que eu não estou falando besteira por aí. Então, é um pedido que eu faço a Vossa Excelência que, quando citar alguma coisa assim, que se fique à vontade para citar o nome. Porque se eu citar o nome por aí de alguém, eu vou ser homem aqui e dizer, não, foi eu que falei. Obrigado. Posso dar só um esclarecimento ao vereador Valdo? Cada quem e cada qual é cada quem e cada qual. Por que eu estou dizendo isso? Como eu coloquei aqui, eu tenho minha posição aqui na casa e sou muito claro. Assim como às vezes o povo procura também Vossa Excelência, e às vezes o povo tem um receio. O povo tem um receio de falar quem foi. Chegou até mim, a pessoa não falou. Ah, foi tal vereador. Só falou assim, um vereador da ex-gestão. Entendeu, vereador? Por isso que eu não citei o nome. E é complicado a gente citar o nome às vezes aqui. Eu percebo muito bem isso com o vereador Igor. Porque às vezes a pessoa fala, né, com a vontade de inflamar ali, né, vereador? E depois, quando você chega para a pessoa, fala o nome da pessoa, a pessoa diz, ah, mas eu não falei não. Ah, eu não disse não. Então é complicado se falar nome. Eu não tenho receio nenhum, em algumas situações, de dar nomes aos bois. Mas eu acredito, vereador Valdo, que a gente também precisa ter prudência nesse sentido. Outra questão, presidente, foi colocado aí. Hoje já foi aprovada, a própria presidente Dilma sancionou a lei da informação. Hoje todo mundo tem direito, qualquer cidadão tem direito de saber o quanto entra, o quanto sai da prefeitura, ter acesso à folha de pagamento. Todo cidadão tem direito hoje de saber até o valor de quanto o funcionário público ganha, porque é imposto do povo. Então, assim, presidente, dizer que, mas para fiscalizar, porque a Câmara não tem poder de fiscalização. Eu não concordo. A gente sabe muito bem que o único órgão que tem o poder de caçar prefeito, o único órgão que tem poder de caçar deputado estadual, deputado federal, a Constituição diz isso, são as câmaras. É tanto que o Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância desse país, julga lá. O cara vai perder o mandato. Para onde é que eles mandam o julgamento? Para onde é? Para o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não autorizar a cassação do cara, do caba, não caça não. Então, senhores vereadores, sabem aqui que o único que tem poder hoje de caçar o prefeito Adriano, ou seja, qual for o prefeito que entrar, é essa casa. É quem tem o poder segundo a Constituição. Não temos mais oradores, e até porque vamos colocar todas as matérias na próxima sessão.
Passo para explicações pessoais. Não tendo escrito. Em nome de Deus, na presença de Deus, declaro encerrada, ficando a próxima para Deus, dia 8 às 18 horas. Chamo a atenção dos vereadores para a gente chegar cedo, já que temos várias matérias para discutir.